Você tem dificuldade para cultivar a orquídea Phalaenopsis em lugar quente e seco e gostaria de estar utilizando vaso de barro? Então, nesse vídeo eu vou falar para você que tipo de substrato usar e vou dar bastante dica, tá bom? Inclusive, eu vou responder uma amiga aqui do canal que ela deixou um comentário. Eu até respondi ela, mas eu resolvi responder em vídeo também, porque é uma forma de mais pessoas entender e também fazer aí, né? Se você mora num local que é muito quente e suas plantas desidratam quando você replanta no vaso de barro. Então fiquem comigo no vídeo até o final para acompanhar as informações que eu vou estar passando aqui. E já deixa o seu like no começo do vídeo, que ajuda bastante no canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Deixe o seu comentário, que ajuda bastante. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, bora lá pro vídeo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou responder a nossa amiga Marli Cavalcante. Ela deixou o seguinte comentário. Bom dia, amiga, tudo bem? Meu clima é seco e quente. Plantei uma no seu método, mas queria saber se posso usar um mix de substrato, né? Aqui de casca de pinos, chip de coco, no vaso de barro, pois seca rápido demais e plantei e ela sentiu bastante no vaso e rego todos os dias essa onda de calor. Me ajude, por favor. Então, gente, eu vou estar respondendo aqui conforme a forma que eu cultivo, mas eu posso passar para vocês informações para vocês aplicar aí no cultivo de vocês, que também vai dar certo. Então, vocês vejam aqui que as minhas plantas estão todas em peças de cerâmica. Por quê? Porque o meu clima é muito úmido, tá? Então, eu não posso deixar em substrato que fica molhado por muito tempo, porque pode apodrecer as raízes, tá? Então, eu procuro utilizar substratos o mais drenável possível, né? Como vocês que me seguem aqui, vê nos meus replantes. Então, gente, eu utilizo vaso de cerâmica, porque ele seca mais rápido. E eu utilizo substratos que também secam mais rápidos, que é, no caso, o caco de tijolo, ó. Vocês vejam que aqui tem caco de tijolo, tá? Tem o isopor e tem um pouco do musgo, né, que é o esfagno. Então, eu uso bem pouco, só ao redor do vaso, para poder a planta enraizar, tá? Porque, na maioria do tempo, né, entre a parte mais chuvosa, agora que é o verão, e o outono e inverno, aqui é muito úmido, então demora para secar. Se eu não coloco um pouquinho do esfagno, demora muito para enraizar, então eu ponho só por cima do vaso, ó. Aqui tem argila expandida, tá vendo? Então, eu utilizo substratos que seca rápido e, porém, fica levemente úmido sem encharcar a planta, tá? Ó, aqui tem caco de tijolo, um pouquinho de isopor, esfagno. Aqui também, ó, a mesma coisa. Então, a planta vai se enraizando. Conforme eu vou fazendo as regas diárias, ela vai se hidratando. Então, é dessa forma que eu consigo cultivar, tá? Mas eu já vou falar para vocês o que fazer se você mora em região quente e seca, com umidade do ar baixa, tá? Ó, aqui também. Aqui tem outros tipos de cerâmica, que é aquelas cerâmicas de laje, né? Lajota. Aqui tem telha, ó. Então, eu utilizo o esfagno, mas é pouco, tá bom, gente? Olha que ele tá até abrindo. Então, eu gosto muito de utilizar, porque seca rápido, eu não tenho perigo de apodrecer raízes, tá bom, pessoal? Mas, agora eu vou falar do substrato para você preparar se você mora numa região muito quente e quer cultivar no vaso de barro. Aqui eu vou dar um exemplo, tá? Tem alguns tipos de substrato aqui que você pode montar um mix, tá? Com esses 4 substratos e fazer o replante no vasinho de cerâmica, tá? Você vai pegar a pedra brita, só que em pouca quantidade, tá? E vai misturar com mais que a metade de um substrato aí, que nem chip de coco, que ele retém um pouco de água, o pinus, né? A casca de pinus grossa e bastante esfagno, tá? Você vai poder fazer um cultivo sanduíche, se você quiser que pôr o esfagno no meio também. Pode usar pedaços grandes de carvão, porque ao mesmo tempo que seca, ele também retém água, tá? O carvão em pedaços maiores. Então, vai ficar úmido ali no interior do vaso. Então, você vai pegar, vou dar um exemplo aqui de como fazer, que é bem simples. Você vai pegar pouca pedra, vai pegar uns pedaços de carvão e bastante esfagno, tá? E vai fazer esse mix de substrato, tá bom?
Quanto mais quente for o seu local, mais musgo você pode colocar aí na composição, sempre úmido, tá bom? E aí você mistura tudo isso daqui e planta a sua orquídea, tá, gente? Não planta nunca na pedra brita pura, porque bateu a água, vai secar e o vasinho de barro vai puxar toda a umidade, então a sua planta vai desidratar. Você fazendo assim, não, você vai poder regar diariamente e sempre observando. Se você vê que a orquídea está úmida, você rega no dia seguinte. Se você vê que está seca, você faz a rega. Aqui, ó, tá vendo que tá ainda um pouco úmido? Porque hoje tá frio, aqui tá garoando. Teve um vendaval aqui, pessoal, em São Paulo, então choveu, o tempo tá úmido. Foi uma destruição aqui, sabe? Aqui na Grande São Paulo, de vento, chuva, caiu árvore. Nossa, foi difícil. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Ficamos 2 dias sem energia, mas tudo se resolveu. Então, gente, é essa a dica que eu dou pra você, tá? Faça esse mix. Deixe ele bem úmido e plante sua orquídea no vaso de barro. Coloque também o vaso de molho, tá? É bem importante você deixar ele na água hidratando. O substrato você deixa ele também úmido. Coloque um pouco de água, já que seca bastante, né? E plante a sua orquídea, pessoal. E aí você vai fazer a rega, vai adubar normalmente. Se você quer dar mais umidade ambiente, né? Coloque plantas, tá bom? Ao redor. Ou plante no vaso plástico, que o vaso plástico ele retém mais umidade, tá? Ele fica mais suado por dentro, né? Aqui no meu caso, para mim não dá certo, porque ele demora muito para secar, então por isso que eu sempre replanto. Vocês sempre vê eu fazendo replante, já tirando do vaso plástico e passando para esse substrato, tá bom? Tem também a pedra de rio, né? Tem a argila expandida, você pode também misturar. Tem vários tipos de substrato. Se você plantar nesse substrato, você vai ver que vai dar certo, tá bom, gente? Põe plantas, né, próximo ao local que você cultiva, fontes de água, molhe o chão diariamente e você vai ver que vai dar certo, tá? Aqui não, eu já tenho que molhar e o substrato secar, senão começa a dar fungo, tá vendo? Essas manchinhas são fungos. Quando a umidade sobe aqui na minha região, já começa a aparecer manchinhas de fungo nas Phalaenopsis. Então, gente, é assim, sabe? Você tem que fazer essa conta de lugar frio, substrato mais seco, lugar quente, substrato mais úmido, para você conseguir cultivar. E eu acho bem bonito, né, no vaso de barro, acho que dá um charme na planta, fica tudo muito bonito, mas isso é questão também de gosto, tá, gente? Tem também vasos de parede de plástico, tem cachepô, tem o tronquinho você tem que pôr muito esfagno em local seco e regar mais vezes ao dia, tá bom, pessoal? Mas lembrando, gente, o cultivo é livre, você faz o que é melhor para você e para suas plantas, mas não deixa a planta sofrer, né? Sempre dá para melhorar. Então essas são as dicas, pessoal, tá bom? Para mim dá super certo. Eu quero testar plantando em vaso de parede de plástico com esse substrato bem drenável que eu utilizo aqui. Eu vou qualquer dia fazer um replante e vou ver como a planta vai se desenvolver, né? Não custa. Olha essa como tá linda, ó, a folhinha nova saindo, tá na pedra brita. Essa tá na lajota, olha as raízes, olha os botões. São todas primeiras florações, né, gente? São plantas que eu comprei sem flor para recuperar, então elas estão desenvolvendo. Aqui tem esse outro método, que é o cestinho, você pode pôr o mix com um caco de tijolo, né? Você pode pôr a pedra brita, pode pôr a casca de pinos, carvão e o chip de coco e vai ficar sempre úmido com a semi-hidroponia embaixo. Pode plantar na garrafa PET. Gente, tem tudo. Você pode fazer uma semi-hidroponia, porque vai ficar mais úmido aí na sua região. Então, tem várias formas de cultivar. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? E qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom, gente? Então é isso, meu muito obrigada. Deixe o seu joinha se te ajudou, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo.